Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez diante desse canal, esperamos que seja bênção a você. A nossa ideia é trazer a você tranquilidade, trazer segurança e, sobretudo, trazer esperança da parte de Deus ao seu coração. Nós estamos esses dias falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus e ainda dando continuidade ao Salmo de número 139, hoje nós vamos ler dos versículos 17 ao 22, nós vamos perceber como o salmista Davi se rende a esses atributos especiais de Deus. E diante disso, Davi simplesmente rendido a Deus, reconhecendo a Deus, ele agradece a Deus pelos seus pensamentos, pelos seus planos e pela grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Ouçamos o que diz o texto sagrado, dos versículos de 17 a seguir, que diz: Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desse cabo dos perversos. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra os teus amigos. Falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, ó Deus. Aborreço-os com ódios consumado. Para mim, são inimigos de fato. Irmão, aqui a gente entra num ponto muito, eu diria, muito sensível do cristianismo, que são as precações, ou os salmos precatórios. Esse salmo ele não é de todo um salmo precatório, mas essa parte nos leva a isso. E aí? É correto querer o mal de quem nos quer o mal? É correto querer a destruição daqueles que nos querem a destruição? Na época de Davi, sim, mas nos nossos dias, não. Mas este salmo especial, ele traz para a gente algumas revelações muito interessantes. E nós vamos, dentro desses poucos minutos, tentar aqui pensar sobre elas com profundidade. Em primeiro momento, Davi diz, Senhor, eu me sinto extasiado diante destes teus atributos da onisciência, da onipotência e da onipresença. Quando diz, como são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. O que são os pensamentos de Deus? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? O que Deus quer para nós? E Deus não é homem, mas aqui a gente vê Davi o fazendo, ou colocando na condição humana e falando como o homem pensa, como o homem vê nos seus pensamentos. E ele continua, Senhor, se eu contasse, falando dos pensamentos, das benevolências, das graças, das bênçãos que Deus dá a ele, diz, Senhor, se eu os contasse, os teus pensamentos contaria, sem jamais chegar ao fim. Pois são mais numerosos que os grãos de areia do mar. É claro que isso é uma metáfora, mas também é uma grande verdade. Você tem ideia da quantidade de bênção que Deus tem dispensado gratuitamente a você, a nós? Eu não tenho. Esta noite dormi muito bem, graças a Deus. E a noite, ao anoitecer, ao amanhecer, ela tem 12 horas. E em cada hora tem 60 minutos. E se apenas em um desses minutos, dessas 12 horas da noite, ou nas nossas 8 horas de sono, Deus nos tirasse o fôlego, nós poderíamos até não morrer,
mas acordaríamos extremamente desesperados. Só que Deus faz mais que isto. Desde quando nascemos até hoje, Ele tem nos sustentado com o mesmo cuidado. É exatamente por esses e por outros motivos tão óbvios que Davi diz: Senhor, se eu contasse os teus pensamentos, ou seja, se eu contasse as tuas bênçãos para mim, contaria, sem jamais chegar ao fim. E ele acrescenta: seriam ainda muito mais numerosos que a areia do mar, ou que os grãos de areia do mar. Mas ainda ele continua: Senhor, eu gostaria que tu desse fim aos perversos, os homens sanguinários, pois eles insidiosamente difamam de ti, por isso eu não os amo. Pois bem, aqui entra naquela polêmica, e mais uma vez quero provocar você com relação às imprecações, ou seja, o desejo do mal para aqueles que são maus. Mas aqui, especificamente nesse texto, tem um diferencial. Davi não está aqui levantando ódio para A ou B, algo que nós também não devemos fazer. Mas ele se coloca no lugar de Deus, ou como servo de Deus, ele diz: Senhor, aqueles que insidiosamente, e o termo insidioso aqui, deixa eu tentar explicar para você melhor o que significa isso. Por exemplo, eu vou citar aqui duas doenças que nos atacam insidiosamente, ou seja, sorrateiramente: o câncer, os cânceres e a diabetes. Essas doenças, elas invadem nosso corpo e vão sorrateiramente, vagarosamente, mas insistentemente minando nossas forças, e quando acordamos, quando as descobrimos, para muitos já não tem mais jeito. Isso é ser insidioso. E Davi está aqui dizendo para Deus que estes homens perversos que agem desta maneira, ele diz: Senhor, eu também me constituo seus inimigos, pois eles são teus inimigos. E é pecado, sim, nós praticarmos o ato de imprecações nos dias atuais. Mas nesse caso específico, Davi tem razão. Imagine aqui o outro exemplo que eu vou dar. Imagine alguém informado, de conhecimento, usar dos seus argumentos, mas principalmente usar do seu poder de comunicação e usar todas as mídias para falar de Deus, para diminuir os feitos de Deus. Olha, é duro engolir isso. E é dessas situações que Davi está falando. Ele diz: Senhor, se eles são teus inimigos também, eu constituo ou os constituo inimigos meus. Davi não está aqui dando nome, ele não está. O nosso grande problema é que às vezes nós constituímos inimigo nossos filhos quando nos desobedecem, nossas famílias são dissolvidas ou destruídas, os cônjuges se odeiam a ferro e fogo, ou até nossos vizinhos. Essas coisas pequenas, eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. Repito, não valem a pena. Mas eu creio que não seja pecado a gente se irar com aqueles que zombam de Deus. Se for pecado, eu também tenho pecado, assim como Davi pecou. Mas graças a Deus, porque Ele é bom e porque Ele nos ama. Porque as suas benevolências, a sua graça, o seu poder, Ele é tão especial que Ele excede em quantidade, em volume, em todos os aspectos, os grãos de areia do mar. Esse é o Deus que ama você. Esse é o Deus que ama a mim. Esse é o Deus que quer te dar conforto, que quer te dar o consolo. O Deus que pode todas as coisas em sua onipotência. O Deus que vê todas as coisas em sua onipresença. E o Deus que
está em todos os lugares. Esse é o Deus que nós cremos. E é esse Deus que eu peço que abençoe você. Que nos abençoe, que nos guarde com seu puro amor. Em nome de Jesus. Amém.